Olá pessoal, vamos aí à próxima parte da nossa aula. Na última parte, que você já deve ter assistido, a gente falou sobre esse cara aqui, ó, DNA, a estrutura dele, né? E o que essa estrutura possibilitava para essa molécula, né? Em particular, a replicação do DNA. Como ele consegue se duplicar. A partir de uma molécula, você consegue fazer duas iguaizinhas com a mesma sequência de bases, que é o que carrega informação no DNA. A informação está codificada num código com quatro letrinhas, A, T, C e G. Aquilo ali que a célula consegue entender e ler e realizar o seu metabolismo de acordo. Foi isso que a gente viu na última aula. Nessa, talvez seja um pouquinho mais curta, talvez. A gente vai ver como essa informação é utilizada pela célula. Tá? E para a gente ver isso, a gente vai precisar relembrar das proteínas, né? Porque essa informação do DNA é utilizada na produção das diferentes proteínas da célula. E a gente vai precisar falar de um outro ácido nucleico, uma molécula bem parecida com o DNA, mas com umas diferenças importantes, que é o RNA. Então a gente vai falar sobre isso agora. Como o DNA passa a informação dele para o RNA, o que é RNA, né? E como isso é utilizado na produção. Síntese é produção, tá, pessoal? Síntese de proteínas. Na produção de proteínas. Bora lá, tá? Então esse slide a gente já viu no momento passado. Só para a gente relembrar que os ácidos nucleicos são formados pelos nucleotídeos, né? Aquelas subunidades, um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, e formam um filamento de nucleotídeos, que é o que a gente chama de ácido nucleico. O DNA são dois filamentos, né? O RNA, como a gente vai ver, é um único filamento. Mas tanto o DNA quanto o RNA é formado pelos nucleotídeos, um ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. Por isso são moléculas muito parecidas. Tá? São formadas por mais ou menos as mesmas subunidades. São formadas por nucleotídeos. Qual a diferença ou quais as diferenças? A primeira eu já mencionei no slide anterior há alguns segundos. O RNA, ó, é uma fitinha só. Ele não tem uma fita dupla, não pareia com ninguém. Tá faltando um pedaço, parece, mas não tá. O RNA é assim mesmo, ele é só uma fita de nucleotídeos. As bases nitrogenadas no RNA geralmente não paream com ninguém. É só uma fitinha. Um nucleotídeo associado a outro, associado a outro, associado a outro. O DNA, a gente viu na última aula, que você já deve ter assistido, são duas fitinhas associadas ali, com T, C com G, formando pontos de hidrogênio que grudam como um zíper, essas duas fitas que se enrolam uma na outra, formando essa estrutura helicoidal. Então essa é a primeira diferença. RNA geralmente é uma fita simples. Ninguém pareia com ninguém, não tem a com T, C com G. É só uma fita. Né? Segunda diferença, as bases do RNA são diferentes. Né? Você tem no RNA essas quatro bases aqui: citosina, guanina, adenina e uracila. Então, o C está no DNA, o G, que é a guanina, está no DNA, o A está no DNA, só que no RNA não tem timina, que é o T. Você, no lugar do timina, vai ter o U. Quando o RNA pareia com o DNA, e a gente vai ver que isso acontece, o pareamento ele é complementar. As regras de complementariedade são mantidas. A com T, C com G. Só que peraí, o RNA não tem T, eu acabei de falar, ele tem U. É A com U, C com G. Isso vai ser importante daqui a pouco. Tá? A uracila está no lugar da timina, só que não é timina, é uracila. Então as letrinhas do RNA são um pouquinho diferentes. A, U, C, G. A última diferença, eu já vou botar na tabela, é que o açúcar que forma o RNA é diferente. A pentose, né, aquele açúcar de 5 carbonos. No DNA é a desoxirribose, que dá o nome para o ácido desoxirribonucleico. E no RNA é o açúcar que dá o nome para o ácido ribonucleico. Então é uma pentose diferente. É um açúcar ligeiramente diferente, tá? No RNA você tem um oxigênio a mais. Por isso o DNA é desoxirribose. Pega uma ribose e tira um oxigênio lá no lugar específico e vira uma desoxirribose. Fora isso é tudo igual o açúcar, tá? São açúcares muito parecidos, mas é um nome diferente. Então o açúcar do RNA é diferente, é fita simples, enquanto o DNA é uma dupla fita de nucleotídeos. E as bases são diferentes no RNA. O RNA tem a uracila, enquanto o DNA tem a timina.
O resto é igual. A, T e C são iguais. Tranquilo? Então essa é a cara do RNA. Vamos ver o que o RNA faz. Né? E o que o RNA faz é participar da síntese de proteínas. Na última aula, no último momento, aí que você já deve ter assistido, a gente falou disso aqui, da replicação do DNA. De como o DNA consegue fazer mais dele mesmo. Agora a gente vai ver a outra parte da história, que é isso aqui. Ó. Como a informação que está no DNA, naquelas 4 letrinhas, ou naquela sequência de letrinhas, ela consegue ser passada para a célula, para que a célula possa fazer direitinho, está em inglês aqui, mas vocês conseguem entender, uma proteína. Em inglês é protein, olha que legal. Né? Então, a informação que está no DNA é a informação, de forma simples, a informação para a produção de uma proteína específica, uma receita para fazer uma proteína específica. Um pedaço do DNA, a gente viu isso na última aula, com a informação para fazer uma receita específica é o que a gente chama de um gene. E agora a gente vai ver como isso acontece, como essa informação pode ser usada. E esse processo de pegar a informação do DNA e usar para fazer alguma coisa, no caso uma proteína, é um processo de 2 passos. O primeiro passo chama transcrição e o segundo tradução. Tá? Então o DNA está lá feliz e contente, ele vai sofrer um processo chamado transcrição. A informação do DNA vai ser transcrita, vai ser passada para uma molécula de RNA. É o primeiro passo. Por quê? Porque o RNA, meus caros, ele pode sair do núcleo da célula, passar por aqueles poros da carioteca. O DNA, não, o DNA fica lá dentro. Então essa informação que está presinha, bonitinha ali no núcleo da célula, pode sair através do RNA, como uma carta, né? Uma cartinha, uma mensagem, RNA mensageiro, a gente vai ver daqui a pouco. E esse RNA que foi feito a partir do DNA vai ser utilizado no processo de tradução. A mensagem que estava no DNA, que passou para o RNA, vai ser traduzida na forma de uma proteína. Vamos ver como isso funciona? Então, esse processo que a gente vai ver agora é um processo em 2 etapas. Tá aí. E a gente vai começar falando da primeira etapa, que é a transcrição. Como eu acabei de falar, o que é a transcrição? É quando um pedaço de DNA, um gene, um pedaço de DNA que contém informação, é usado como molde para fazer uma molécula de RNA. A molécula de RNA vai sair do núcleo e o gene, o DNA, com toda a sua informação ali no cromossomo, vai ficar bonitinho, guardadinho, quietinho ali no núcleo. A informação vai ser só copiada para o RNA que vai embora. Isso é a transcrição. Tá? Todos os RNAs vão ser produzidos dessa forma e a gente tem 3 tipos de RNAs que vão ser importantes daqui a pouquinho. RNA mensageiro, que carrega a mensagem, o gene. RNA transportador, que vai fazer o transporte, a gente já vai ver do que. E o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos. Lembra desse nome, pessoal? Lembra? A gente já fala dele, tá? Fica pensando aí, nossa, onde eu vi isso antes? Cara, ribossomo. Né? Transcrição. O processo de transcrição, o nível que a gente vai ver dele é relativamente simples, né? Ele tem lá suas complexidades, como tudo. Mas basicamente, o que você tem? O DNA lá da célula está lá, bonito dentro do núcleo, e por alguma questão de sinalização química, alguma coisa acontece na célula que a célula fala, rapaz, eu vou ter que produzir proteínas, ou melhor, eu tenho que produzir essa proteína. Primeiro passo, o DNA está lá feliz e contente, uma enzima se encaixa numa região específica do DNA, uma enzima é uma proteína, né? Chamada região promotora, que se encaixa na região promotora, e essa enzima chamada polimerase do RNA, ou RNA polimerase, o que ela vai fazer? O nome dela é RNA polimerase, ela faz polímeros de RNA. A enzima tem o nome daquilo que ela faz com ase no final. Então a RNA polimerase é uma enzima que faz polímeros de RNA, faz uma fitinha de RNA. A RNA polimerase vai encaixar ali no DNA, numa região específica, e aí a RNA polimerase ela mesma vai abrir o DNA, abrir o zíper, e ela vai começar a ler uma das fatias, uma das fitas do DNA. Ela vai ler e do mesmo jeito que a DNA polimerase, ela vai completando
de forma complementar. Só que ela é uma RNA polimerase. Então ela não vai fazer uma fita de DNA complementar. Ela vai fazer uma fita de RNA a partir da fita de DNA. Vocês conseguem entender? De que forma? A com U, C com G. Então ela vai ler um A, ele botaria um T se fosse DNA, mas não, é um U. Aí vem um T, aí vai um A. E ela vai completando. Então a partir de uma fita, de uma das fitas do DNA, e a proteína sabe qual é a certa, né? Ela vai fazer uma cadeia de RNA complementar, que vai manter o quê? Vai manter a mesma codificação. Pelo menos vai ter essa complementaridade. Onde tem A vai colocar U, onde tem C vai colocar G, onde tem G vai colocar C, onde tem T vai colocar A. E a partir daí é formada uma fitinha, um filamento, uma molécula de RNA. A RNA polimerase vai lendo, vai lendo, vai lendo, produzindo, produzindo, produzindo até chegar no final, no término da sequência, e ali acaba a síntese de RNA. Né? A proteína vai embora e o RNA se solta daquele complexo ali que ele está e o RNA está livre para ir embora. E o DNA? O DNA só serviu de molde, não aconteceu nada com o DNA. Ele só serviu de molde de leitura para a polimerase fazer o RNA dela, para ela saber a sequência de letrinhas do RNA. Então o RNA pode ir embora, pode sair do núcleo e o DNA fica lá de boa, certo? Aqui mais uma vez a mesma coisa, está ali o DNA tranquilo, né? Quando ocorre a transcrição, a RNA polimerase separa as duas fitas e usa uma delas como molde para fazer um RNA, que é o RNA de vermelhinho. Ó. O DNA azulzinho é o RNA de vermelhinho. Onde tem A, ela vai botar U, onde tem CG, onde tem AU, onde tem CG, onde tem T vai botar A, onde tem A vai botar U. E aí no final a DNA polimerase termina o serviço dela, o DNA volta a se fechar, ele só foi usado de molde, ele volta a ficar de boa ali, tranquilo. E no final você tem um RNA, que é esse vermelhinho, feito o quê? A partir de um molde de DNA. De uma das fitas do DNA, no caso a fita molde. Você tem a fita molde e a fita como é que fala? Que tem uma sequência igual à do RNA, só que com T no lugar de U. Né? Então o RNA ele é feito a partir do molde de DNA e ele vai ter essa sequência complementar. Ó. A com U, C com G. Ele vai ser complementar a uma das duas fitas. E esse RNA ele não está preso do jeito que o DNA está preso. Ele vai embora para a próxima fase do processo. Ele vai embora, ele só pegou o quê? O código. Ele só pegou a sequência de letrinhas, copiou ali e vai embora. Essa sequência de letrinhas vai ser importante na próxima fase do processo, que é a fase da tradução. Então, na tradução, aquele código que estava no DNA, que passou para o RNA, vai ser utilizado como uma receita para a produção de proteínas. Uma proteína vai ser feita especificamente partindo da receita que estava lá no DNA e passou para o RNA. Então, a transcrição do RNA serviu para levar essa mensagem aí e para outras coisas mais, tá? Que a gente vai ver na tradução. Ela ocorre no citoplasma, né? A transcrição ela é no núcleo da célula, onde está o DNA. Aí o RNA sai do núcleo, o DNA não pode fazer isso, e vai lá para o citoplasma, onde ele vai encontrar, né? Onde esse RNA vai se encontrar com outros atores aí do processo. O RNA mensageiro, que é esse cara verde que carrega a mensagem, vai se encontrar com o RNA transportador, que vai transportar, a gente já vai ver, aminoácidos, e vai se encontrar com o ribossomo, que também é formado de RNA, RNA ribossômico, que é esse rapazinho aqui em duas subunidades, ó. Parece um sanduíche, não sei o que parece, né? Parece um ribossomo. Né? E o processo vai precisar ainda de aminoácidos, já vou explicar. Então, esse é o processo de tradução. A proteína vai ser produzida aí a partir dessas ferramentas, vamos dizer assim. Antes da gente seguir adiante, é bom lembrar duas coisinhas, uma ou duas que a gente já viu. A primeira é o ribossomo, que você devia estar pensando de onde eu vi essa palavra do RNA ribossômico. O ribossomo é aquela estrutura citoplasmática, aquela estrutura que tem no citoplasma de tudo quanto é célula, seja bactéria, célula de fungo, célula de alface ou célula de ser humano. Toda célula tem no citoplasma os ribossomos e a função deles ali é justamente a produção de proteína. É o que a gente está falando agora, né? A síntese, a produção de proteína. Então o ribossomo ele produz a proteína e agora a gente vai ver com maior detalhes como ele faz esse processo. Ele que vai ser o grande responsável pela
união dos aminoácidos formando ali um polipeptídeo, formando ali uma proteína. Toda a proteína das suas células, da minha, é formada no ribossomo, ela é montada no ribossomo. Tá? E outra coisa que é bom lembrar, que vai ter um slide mostrando aí, é que as proteínas são aquelas biomoléculas formadas por aminoácidos. A prolina é um exemplo, mas lembra que tem 20? Vai lá na aula, essa foi a aula mais difícil que a gente teve até agora, né? Lá no primeiro semestre. Né? Lembra, tem 20 aminoácidos e as proteínas elas são uniões desses aminoácidos numa certa sequência, né? Específica, num certo número específico e numa certa ordem específica. E aquilo vai dar aquela proteína. Então, para cada proteína no nosso corpo, seja a queratina do cabelo, seja o colágeno das cartilagens, você tem o seu corpo tem que produzir um polipeptídeo, né? Uma molécula formada por muitos e muitos aminoácidos numa sequência específica. Se errar a sequência, vai dar outra proteína, vai dar uma proteína diferente. É para isso que nós temos a sequência do DNA que depois foi para a RNA. Essa sequência vai nos dizer a ordem de aminoácidos, ou vai dizer para a célula, melhor, a ordem de aminoácidos específica de uma certa proteína. Vamos ver como isso acontece? Talvez esclareça um pouquinho mais aí. Então vamos falar da forma mais resumida, depois a gente esmiuça um pouco o processo. Tá? Então, relembrando rapidamente, lá no RNA, no DNA, desculpa, no DNA a gente tem numa das fitas a sequência, né, de bases A, T, C e G, que vai na transcrição ser passada para o RNA. Então, você pegar uma fita, aqui tem duas fitas do DNA aqui em cima. Se você pegar uma fitinha e esticar, tem uma sequência lá, ó, A, T, C, G. Isso aqui é uma fitinha do DNA solta. O RNA vai ser feito complementarmente a partir dessa sequência do DNA e vai sair do núcleo. Esse RNA é chamado de RNA mensageiro. Nesse caso, como seria o RNA mensageiro? Ó? Isso aqui é um G, seria C, A, C, U, C, A, C, A, C, G, U. Esse seria o RNA mensageiro que sairia do núcleo e iria lá para o citoplasma. Lá no citoplasma, esse RNA mensageiro encontraria essa bolota verde, formada por essas duas bolotas verdes, né, que juntas compõem o ribossomo. O ribossomo ele é formado por duas subunidades que se fecham ali sobre o RNA mensageiro, formando um sanduíche. E esse ribossomo teria a capacidade de ler a sequência do RNA, a sequência de letrinhas, o AUCG do RNA, né? E lendo essa sequência do RNA, ele conseguiria montar um polipeptídeo. Como ele faz isso? Porque você tem uma linguagem, você tem um código. Basicamente, em cada 3 letrinhas do RNA significam, vamos dizer assim, um aminoácido. Então o ribossomo lê as primeiras 3 letrinhas, ó, AUG, que está aqui. Então AUG significa um aminoácido. O ribossomo lê aquilo, para a gente é AUG, não faz sentido nenhum. O ribossomo lê aquilo e fala, isso aqui é uma metionina, é o primeiro aminoácido. Chega lá uma metionina. O ribossomo anda um pouquinho, vai ler os próximos 3. Vai ser CGC, se eu posso estar enganado, tá? Mas tanto faz. Aí, esse CGC vai significar o quê? Um outro aminoácido. O ribossomo vai ler isso, vai botar outro aminoácido lá. E assim sucessivamente. O ribossomo vai de 3 em 3, lendo e botando aminoácido. No final, você tem um monte de aminoácido ligado, formando uma proteína, com a sequência correta. Como o ribossomo sabe que é a sequência correta? Porque ele simplesmente seguiu as instruções que estavam no RNA mensageiro. Cada 3 letrinhas significando um aminoácido. E aí ele fez a proteína correta. Ele fez a proteína, se ele é um ribossomo que está numa célula do pâncreas, por exemplo, ele fez a proteína correta da insulina. Ele fez uma insulina corretamente com todos os aminoácidos lá no lugar certo. A insulina vai ser mandada embora da célula e vai fazer o papel hormonal dela. Se o ribossomo tivesse feito errado um aminoácido ali ou outro, talvez não tivesse dado uma insulina, teria dado outra coisa. A fisiologia da pessoa poderia ter um problema aí responsável. Então, cada proteína ela tem uma sequência certa de aminoácidos. Como é que o ribossomo sabe a sequência certa? Como é que o ribossomo sabe a receita certa para fazer cada proteína? Ele não sabe.
Ele lê no RNA mensageiro toda vez que ele vai fazer uma proteína. E esse é o processo de tradução resumido. A gente vai desenvolver ele daqui a pouquinho. Tudo bem, pessoal? Então esse aí é o código genético. Tá? O que isso quer dizer? É a linguagem que o RNA entende, que o ribossomo entende. Cada trinca de bases nitrogenadas, cada 3 basezinhas, e essas trincas a gente chama de códon, cada códon significa um aminoácido. E o código é esse aí que está aí. Né? Então, AGU é serina. ACG ou AGC também é serina. Cadê? CCC é prolina. CAC é histidina. Então, o ribossomo ele vai lendo. Ele encontrou GGG. GGG, o ribossomo já sabe que o próximo aminoácido que tem que entrar naquela proteína é uma glicina. Aí ele continua lendo GAA. Ele sabe que depois da glicina vem o ácido glutâmico. Ele continua lendo UUU. Ele sabe que depois do ácido glutâmico vem uma fenilalanina. Aí depois outro UU de novo. É outra fenilalanina. Aí depois UUA, leucina. Aí depois GGU, é outra glicina de novo. E aí vai até acabar. Como é que o ribossomo sabe que acaba? Porque você tem os códons de parada. Esses 3 aí. O GA, o AA e o AG. Tá? Coisas interessantes sobre esse código genético que dá para ver. Primeiro, ele é redundante. O que isso quer dizer? Que você tem mais de um código para cada aminoácido. Por quê? Porque você tem 64 sequências de letras possíveis, né? Só que você só tem 20 aminoácidos, então sobra aminoácido. Então ele tem essa redundância, essa maleabilidade. Né? Então você vê que tem um monte de códigos que todos eles querem dizer arginina. Tem um monte de códigos que todos eles querem dizer glicina. Né? Tem um monte de códigos que querem dizer alanina. E a segunda coisa é que ele é universal. Tá? Ou seja, o ribossomo da sua célula segue esse código aqui. Quando ele lê qualquer RNA, segue esse código aqui. O ribossomo da célula de um pé de alface, de uma vagem, segue esse mesmo código aí. O ribossomo de um marimbondo, de uma lesma, de um cogumelo, todos eles conhecem este mesmo código. Né? Ele é universal. Por quê? Porque os seres vivos têm um ancestral comum lá atrás, há muito tempo atrás. Né? Esse é o motivo. E isso, claro, a gente vai falar um pouquinho disso no futuro, mas isso permite, né? Tem aplicações aí na biotecnologia. Atualmente tem uma tecnologia muito interessante, né? Sendo usada com essa questão do RNA e do código genético, né? Que é a vacina de RNA. A vacina da Pfizer, não lembro se tem outra, mas a vacina da Pfizer é o que a gente chama de uma vacina de RNA. Geralmente numa vacina você tem um antígeno, né, um pedaço daquilo que causa a doença. Pode ser uma proteína, pode ser o vírus inativado, pode ser uma bactéria morta. A pessoa injeta aquilo na pessoa e aí o sistema imune reconhece aquilo como sendo uma coisa estranha e ataca. Ataca, faz anticorpo. Aí quando o sistema imune é confrontado com a ameaça de verdade, ele já sabe como fazer os anticorpos, ele já sabe como responder. Esse é o princípio da vacina, né? A vacina de RNA, ele não tem um pedaço do vírus. Ele não tem uma proteína do vírus. Ele não tem um naco do vírus, um pedaço da membrana, o vírus morto, o vírus inativado. Não. Ele só tem um pedacinho do RNA do vírus. É a sua célula que lê o RNA do vírus, monta a proteína do vírus. É só uma proteína, não vai te fazer mal nenhum. Não é o vírus inteiro. Né? Só que o seu corpo vai fazer aquela proteína e falar: o que é isso aqui, meu? E aí as células do sistema imune falam: que proteína é essa que você está fazendo? Essa proteína é estranha. Vou fazer anticorpos contra ela. E aí você acaba anticorpos contra a proteína do vírus, porque você foi injetado com RNA do vírus. Por quê? Porque o código do DNA do vírus, o código genético do vírus é o mesmo da gente. Para o vírus, né, CAU também quer dizer histidina. A linguagem é a mesma. Deu para entender, mais ou menos? É isso aí. Então, se você pegar um pedaço de RNA, um golfinho, e colocar numa lontra, aquela lontra, a célula da lontra, se for capaz de ler aquele RNA, vai ser capaz de fazer uma proteína de golfinho. Né? Para que isso vai servir? Provavelmente para nada. Né? Eu dei um exemplo aleatório.
mas em alguns casos pode ter aplicações importantes. O código genético é universal, né? Tá? E tem, o exemplo que eu dei não serve para nada, mas tem muitos exemplos que servem sim para muita coisa. Legal, a gente vai falar mais disso mais para frente. Então, só para a gente lembrar que os 20 aminoácidos, tá? Você vê que cada um deles tem um código específico para si, uma trinca de nucleotídeos que quer dizer aquele aminoácido, e esses aminoácidos todos são ligados para formar a proteína. Então, até agora nós vimos uma versão resumida do processo de tradução. O que eu falei para vocês? Que o ribossomo ele se unia, como a gente está vendo bem aqui, ao RNA mensageiro. RNA mensageiro, essa minhoquinha verde aqui. O ribossomo, as duas subunidades meio que abraçavam ele. E aí o ribossomo passava a ler a sequência de bases do RNA mensageiro, sendo que cada 3 bases, cada trinca de bases, cada códon significa um aminoácido. Então o ribossomo lê lá a UG, ele pega o aminoácido metionina, que é o do código, aí ele lê o próximo, CCG, prolina, ele pega e realiza ali a união dos dois aminoácidos formando um dipeptídeo. E vai botando aminoácido de acordo com a receita, de acordo com o código, a sequência que está no RNA mensageiro. Vai lendo, lendo, lendo até acabar, até chegar na sequência de término. A partir desse momento, o polipeptídeo, a proteína pronta, ela é liberada e o ribossomo vai fazer outra coisa da vida, vai ler outro RNA mensageiro. Tá? Esse é o processo de tradução resumido. Vamos analisar esse processo agora um pouquinho mais de detalhes. Para começar, né, a primeira fase do processo, desde o começo, é a iniciação. O que eu vou falar sobre a iniciação é aquilo que eu já falei, não vai mudar muito, tá? Você tem lá o RNA mensageiro e as duas subunidades do ribossomo envolvem o RNA mensageiro. Uma coisa que eu não falei que eu vou falar agora é que na verdade, não é o ribossomo que pega os aminoácidos que ele precisa. Precisa de uma prolina, ele pega ali, porque ele não tem braço, ele é um complexo com RNA e proteínas. Né? O ribossomo não tem braço, ele não pensa, ele é uma maquininha, vamos dizer assim. Então ele não pode, deixa eu, tô precisando de uma glicina aí. Quem leva os aminoácidos para ele, quem leva os aminoácidos corretos para o ribossomo fazer o trabalho dele, que é catalisar a reação, que é acelerar a formação da proteína, é o chamado RNA transportador, que eu já falei para vocês que existe. O RNA transportador ele transporta justamente os aminoácidos até o ribossomo, né? Então, você tem no processo de iniciação a união do ribossomo com o RNA mensageiro e já a entrada do primeiro RNA transportador de iniciação. E o primeiro aminoácido de uma proteína costuma ser a metionina. A trinca de iniciação costuma ser a UG do códon. Tá? A partir desse momento que está tudo encaixado, o ribossomo começa a caminhar pelo RNA mensageiro, como eu falei, e a cada vez que uma trinca ali é liberada, vamos dizer, uma trinca de aminoácidos é lida pelo ribossomo, um RNA transportador chega lá, se encaixa lá, e esse RNA transportador está trazendo o aminoácido correto de acordo com o código, de acordo com o código. Tá? Como é que o RNA transportador sabe que ele é o RNA transportador correto? Né? Sou eu que estou levando o aminoácido certo. Porque no RNA transportador você tem uma trinca de aminoácidos, uma trinca de nucleotídeos, chamado de anticódon, que é complementar ao códon. Como assim? Vamos ver. Nesse RNA transportador que está levando a prolina, por exemplo, ele tem um anticódon GGC. E o códon que está liberado agora no ribossomo é CCG. Ou seja, C com G, ele é complementar. Onde tem C no CCG, o complementar a ele é GGC. Encaixa. Então esse RNA transportador ele vai encaixar aqui no sítio do ribossomo, tem um sítio específico. Vai ver que a coisa bate, que é complementar. Então o RNA transportador vai, entre aspas, saber, vai ser reconhecido como o RNA transportador que está levando o aminoácido correto, a prolina. A prolina, então, vai se ligar ali à metionina que já está lá, vai ter uma reação química que vai unir os dois aminoácidos, formando um dipeptídeo. O ribossomo vai andar mais um pouquinho, vamos para o próximo slide. O ribossomo vai andar mais um pouquinho, vai liberar aqui aquele sítio, vai ler a próxima trinca de aminoácidos, o próximo códon, o UAU.
vai vir lá um RNA transportador levando o aminoácido correto pelo código genético que é o AU e com o anticódon AUA complementar. Vai encaixar, o códon e o anticódon vão bater, o RNA transportador vai falar estou transportando o aminoácido correto. De novo, um processo químico, não é físico. Não é que o RNA transportador não pensa nada, mas uma vez ele estando transportando o aminoácido correto, que é a tirosina vai entrar na sequência da proteína. Então vai ter uma metionina, uma prolina, uma tirosina. O ribossomo anda mais uma trinca, libera outra trinca aqui, GCU. Vai vir o RNA transportador correto, carregando o aminoácido correto, vai se ligar aqui, vai deixar o aminoácido dele, que é o aminoácido correto pelo código genético, para a formação da proteína, e assim sucessivamente até o processo de terminalização. Tá? Até chegar no fim, quando o ribossomo atinge o códon de parada, o AA, que é um códon nonsense, não quer dizer nenhum aminoácido, e aí você tem o término da síntese de proteína. A proteína está pronta, ela é liberada e acabou o processo de produção de proteína. O ribossomo se desacopla daquele RNA mensageiro e vai se acoplar em algum outro, e outros ribossomos vão se acoplar àquele RNA mensageiro, e a síntese vai continuar até o processo, até o RNA se degradar, porque depois de um tempo o RNA se degrada. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso. O ribossomo se liga na RNA mensageiro e vai lendo as bases, os códons de 3 em 3. Cada 3 bases é um códon e cada 3 bases significa um aminoácido. Os RNA transportadores levam os aminoácidos até o ribossomo, que promove a produção daquela proteína com a ordem certa dos aminoácidos. Tudo bem, meus queridos? O processo ainda está muito resumido, porque eu não quero me aprofundar mais nele. Tá? Eu vou postar outros vídeos que vocês possam aprofundar aí, ou até esclarecer alguns pontos que eu não, de propósito, eu não me aprofundei muito, tá? Mas esse é o processo de síntese de proteína, de produção de proteína. Uma coisa importante para a gente lembrar é isso. O código que está no RNA mensageiro, ele veio da onde? Ele veio do DNA. Então a sequência para a produção daquela proteína, se é de um jeito ou se é de outro, estava no RNA mensageiro e estava no DNA. Ou seja, se a sequência de bases do DNA muda, o RNA mensageiro muda e a proteína, a sequência de aminoácidos da proteína, muda também. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre isso? Agora a gente sabe um pouquinho mais sobre como o RNA guarda, vamos dizer, as características dos seres vivos, as características das pessoas. Se uma célula ela tem um gene ali, um pedaço de informação no DNA que produz um pigmento no olho, e outra pessoa tem aquele mesmo gene, só que uma tem uma sequência um pouquinho diferente da outra, umas bases diferentes ali, onde tem C numa, tem A na outra, onde tem G numa, tem C na outra, é um pouquinho diferente. Isso vai acarretar, isso vai levar a um RNA mensageiro diferente e vai levar a uma sequência de proteínas diferente. Então, talvez o pigmento do olho da pessoa, de uma pessoa e de outra, seja diferente por causa desses aminoácidos fora de lugar. Um mais claro, outro mais escuro, né? Ou numa tonalidade diferente. Percebe? Então, as diferenças entre os organismos são refletidas muitas vezes, nem sempre, porque tem fatores ambientais, tem um monte de fatores acontecendo, mas no que se refere à genética, são diferenças na sequência de DNA que são traduzidas em diferenças nas proteínas. A pessoa produz um pouco mais de uma proteína, um pouco menos da outra, uma proteína ligeiramente diferente da outra, né? Na questão, como eu falei, dei o exemplo, né? Na questão de resistência a alguma droga ou resistência ao álcool, a proteína que metaboliza aquilo, que vai fazer aquele álcool ser degradado rapidamente, ele é um pouquinho diferente numa pessoa e na outra. A diferença no gene ali no DNA é passada para o RNA, vai acarretar, vai levar uma proteína um pouquinho diferente, uma proteína um pouquinho mais ou um pouquinho menos eficiente em degradar o álcool. Isso vai levar a diferença naquela pessoa da resistência que ela vai ter ao álcool. Isso serve para outras drogas, serve para remédio, serve para um monte de coisa. Com a mesma alimentação, né? Tem gente que é intolerante à lactose, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Eu posso entrar depois. Tudo bem, pessoal? É isso, meus caros. Essa aula foi um pouquinho mais curta, tá? Já tivemos aí o nosso momento de aula sincrônica, né? Onde eu vou repassar, eu quero me aprofundar sobre algumas dessas questões, né? Mas qualquer dúvida, entre em contato, pessoal.
Tudo bem? Até mais, meus caros.